Olá pessoal, sou o arquiteto Robson Martins, seja bem-vindo ao meu canal. Estou mostrando aqui vários vídeos para vocês, mostrando sobre o sistema construtivo com madeira engenheirada, ok? Uma novidade, uma inovação tecnológica que começa a ganhar espaço no mercado aqui no Brasil, principalmente aqui no litoral norte de São Paulo, onde arquitetos e arquitetas, engenheiros já começam a utilizar esse sistema. Nesse vídeo, o arquiteto Luciano de Aguiar, da construtora ITA, ele estará falando um pouquinho sobre o processo de montagem e construção. Se liga só. A montagem hoje ela é feita por uma equipe de 4 pessoas, a gente consegue rendimento de até 200 metros quadrados por semana, com 4 pessoas. Justamente porque as peças já vão com os encaixes prontos e os montadores não estão autorizados a cortar nenhuma peça de madeira no canteiro. Eles só podem parafusar. Então, por isso que acaba sendo muito rápido. E qualquer dúvida que eles têm, hoje tem a tecnologia do celular com câmera, né? Ajuda demais a sanar uma dúvida entre a equipe de montagem e a equipe de projeto. Então, para a gente sedimentar um pouco do que a gente falou, eu separei algumas peças do nosso portfólio para a gente comentar. Então, essa edificação é uma edificação que acabou sendo muito conhecida pela fotografia. A fotografia rodou bastante o Brasil, mais do que a gente imaginava. Muitas das pessoas nem sabem que essa edificação foi feita pela ITA. Mas o que poucas pessoas sabem é que essa edificação ela é bastante racional. Então, a curva ela está sendo utilizada no lugar de uma tesoura. Porque o elemento curvo ele tem em si uma resistência estrutural que você pode trocá-la por uma tesoura. E a tesoura você tem que fazer muitos zigue-zagues, são muitos encaixes que você tem que fabricar, são muitas ferragens que você tem que fabricar. E a curva não tem ferragem nenhuma, praticamente. Então, ela está lá como um elemento harmônico, de linguagem arquitetônica, mas com um papel estrutural muito bem definido. A segunda, a gente já falou que é a modulação econômica. Então, a modulação, nesse projeto, ela tem esses pórticos que a gente está vendo, né? São pórticos sucessivos. Se ela tivesse um pórtico a mais, seria pórtico demais, dentro da mesma área, porque a gente teria muita madeira concentrada nos pórticos. Se a gente tivesse um pórtico a menos, aí os elementos de cobertura, os caibros ou os barrotes de cobertura, eles ficariam muito altos para poder vencer um vão maior. E isso também tornava ele antieconômico. Então, a modulação é um fator determinante para que uma cobertura ou uma estrutura de madeira apresente uma situação mais econômica. O segundo são os materiais que você escolhe para depositar sobre essa estrutura. Nesse caso, como era uma curva, o material de cobertura é uma chapa ASB e por cima dessa chapa ASB vai uma manta termoplástica. É uma solução muito leve, que exerce pouca carga normal sobre a estrutura e por conta disso você pode reduzir o dimensionamento, a seção das peças e economizar material. E o terceiro elemento de racionalidade, que é sempre bom estar na concepção arquitetônica, são os contraventamentos. Como a gente falou lá atrás do bota e chapéu, vocês lembram? A bota implica dizer que a madeira não está enterrada no solo. Ou seja, ela nasce de um ponto e, portanto, ela está articulada. Como fazer para que ela resista aos esforços horizontais, principalmente os de vento? A gente vai aumentar a seção da peça para que ela tenha maior momento de inércia no encaixe entre os pilares e as vigas, para ter mais área de contato, e aumentar também a seção das conexões metálicas. Está aumentando o material, para ela poder resistir aos esforços laterais. Como que a gente faz para que isso não aumente o volume? Trabalha com os contraventamentos. Uma das formas de contraventar é usar a triangulação. Então, ao invés de serem pilares únicos, são pilares em V. Então, o pilar em V ele já estabiliza, né, o pórtico nesse sentido, da esquerda para a direita. E trava todos os pórticos. Do sentido da frente para o fundo da edificação, utiliza-se um outro conceito, que é o de núcleo rígido. Lá no fundo dessa edificação, que é uma cobertura para uma praça, de um condomínio, onde funciona peça de teatro, churrasco, né?
festinha de criança. Tem uma área molhada, banheiros, cozinha. Então, naquela parte lá, como é uma área molhada, é interessante que não seja de madeira. Como eu falei, a madeira que respinga, água que respinga e madeira, é bom que não estejam juntos. Porque se tivesse aí uma grande enchente, essa edificação ficasse 60 dias embaixo d'água, quando a água baixasse, ela estaria perfeita. Agora, se durante 60 dias tivesse uma goteira no telhado, aí já começa a dar patologia. Então, áreas molhadas fazem um núcleo rígido de concreto e a estrutura está adormecendo sobre esse núcleo rígido, isso serve como contraventamento. Então, é muito, muito comum a gente utilizar paredes, ou blocos de escada, ou paredes, mesmo que seja drywall, por dentro do drywall você pode fazer um X metálico, um X de tirantes ou de madeira, para poder fazer o contraventamento e aí gerar economia, não tendo que sobrecarregar a seção dos pilares. Então, esse projeto é um projeto extremamente racional, e eu quero dizer que quando você é extremamente racional, não significa que você está depreciando o valor arquitetônico. Você consegue ser original, e atingir formas belíssimas, sendo bastante racional, desde que você conheça as premissas de racionalidade, que a minha intenção é estar passando algumas delas para vocês aqui. Isso funciona tanto para uma estrutura da ITA, como uma estrutura em qualquer lugar do mundo, eles vão usar essas premissas. O segundo projeto que eu separei para vocês, mais para mostrar a outra vantagem da madeira laminada colada, que é a possibilidade de produção de peças de grandes dimensões. Nós estamos aí com peças de 20 metros, com peças de 15 metros, que na natureza implicaria em você achar uma árvore perfeita com mais de 200 anos de idade. Então, você teria que contar com a sorte de alguém há 200 anos atrás ter plantado a árvore perfeita, ela ter crescido retinha, e você conseguir extrair um paralelepípedo perfeito de dentro desse ser que não é nem cilíndrico, ele é cônico e um tanto quanto ovalado. Então passa a ser um desafio quase que impossível. Então, por meio do engenheiramento, você consegue fazer peças muito maiores. É o caso desse projeto. Ele tem uma estrutura central em madeira e as laterais em concreto, ou seja, acaba sendo uma estrutura mista. Mas todo o protagonismo aí para os grandes vãos da edificação, que foi possível de ser atingido através do uso da madeira laminada colada. Eu gosto de mostrar essa casa porque é a casa que a gente gosta também, a casa normal. Quando você pensa em madeira, a casa que vem à sua cabeça é essa. E a gente não tem nada contra, a gente faz bastante também. Mas, ao contrário do que possa parecer, ela é a casa mais cara. Porque ela tem o telhado pesado, que ela tem, às vezes, uma modulação muito próxima. Então, acaba não sendo a casa mais racional. Era a casa mais racional quando você trabalhava com a madeira nativa, que você tinha limitações de comprimento. Então, a telha cerâmica ela é uma telha pesada e pequena, então você precisa de muitos apoios. E isso vai fazendo com que o consumo de material aumente, a necessidade de encaixes, de ferragens aumente também. Tá? Essa casa especificamente, ela é interessante, o desafio dela, porque ela foi construída num local onde você só acessa a pé. Então, o projeto teve que considerar que todas as peças dessa edificação fossem carregadas por 2 pessoas. O peso não podia exceder ao que 2 pessoas conseguiriam carregar. Então, essa também é um desafio interessante para pré-fabricação, porque você vai numa casa no meio da floresta, constrói e não deixa nenhum resíduo. E, ao mesmo tempo, essa metodologia que eu falei para vocês, de modelagem tridimensional com o processo de produção CNC, ao mesmo tempo que é uma pré-fabricação, te dá uma liberdade formal muito grande, a ponto de você absorver uma pedra dentro da residência. Eu separei também essa edificação, mas para mostrar agora outro aspecto interessante da madeira laminada colada, que é a secagem estufa. As madeiras nativas, elas não permitem secagem estufa por 2 motivos. Primeiro, por causa das dimensões que você tem que usar em nível estrutural. Então, seções de 15 por 15, 18 por 18 para pilares, você não consegue fazer a secagem de estufa nem do eucalipto. Mas as madeiras nativas ainda têm uma densidade muito alta. Então, elas são mais difíceis de secar. Então, elas precisariam ter
tábuas de 2 centímetros, 3 centímetros no máximo, né? Que é o que a gente vê às vezes que dá certo. Você vai ver às vezes um móvel de peroba, mas porque ele é feito de pranchas menores e foi possível secar em estufa. Com cedro, né, com mogno, é isso que acontece. Então, com a madeira laminada colada, como você parte de elementos de 3 centímetros de eucalipto, você seca todas essas tábuas e depois com ela seca que você vai fazer a colagem. Com isso você consegue a estabilidade dimensional. Então, esse tabuleiro de cobertura que a gente está vendo, feito com esses caibros, com esses barrotes de cobertura, jamais estariam paralelos assim se fosse feito de madeira nativa. Você ia perceber as tortuosidades que o material vai fazendo ao longo da secagem da madeira, porque a madeira nativa ela seca na edificação. Então você vai percebendo quando elas estão muito próximas uma da outra que não está paralelo. Isso acaba sendo um desastre às vezes, né? Essa edificação ela é legal porque ela tem uma viga invertida. Então todo o barrote de cobertura, ao invés de estar apoiado sobre uma viga, ela está pendurado sobre essa viga e a manta termoplástica depois ela vem e cobre tudo lá em cima, inclusive a viga invertida, para proteger da incidência de intempérie. E a gente vê o resultado. É uma casa que tem uma alta racionalidade e ao mesmo tempo é lindíssima. Abusa dos balanços para fazer o chapéu, proteger a estrutura, e o balanço já é a varanda. Né? Então são coisas que são interessantes para clarear nosso repertório na utilização mais adequada desse elemento que é a madeira laminada colada nas edificações.